Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje trago para vocês esse organizador de esmalte. Olha só que lindo que ele ficou. Pode ser multiuso, né? Pode guardar maquiagem. Eu fiz para mim, para guardar os esmaltes. Olha só que legal. Ele ficou bem espaçoso, tá? Então dá para fazer aí como uma peça multiuso. Uma necessaire de viagem, por exemplo, fica bem legal para deixar as coisas organizadinhas, tá bom? Vamos lá então aprender. Pessoal, então vou começar aqui, ó, com a explicação dos materiais, tá? Pro corpo dessa peça, eu cortei a medida de 42 centímetros por 60. Eu tô usando aqui 2 vezes no tecido e 1 vez na manta R1. Esse tecido que eu tô usando é a sarja impermeável, tá? Então, por isso que eu vou estruturar com a manta R1, que ela é mais molinha. Se você quiser usar o tricoline, pode ser, dá super certo também, só que aí eu recomendo que aqui você use a manta R2, tá? Aqui pra estruturar a sarja, pode ser manta R1, pode ser TNT 120, tá bom? Aí, o que eu fiz aqui para adiantar? Uma das vezes do tecido, coloquei sobre o estruturador e passei uma costurinha toda a volta. Com o rolo de viés, eu arredondei os 4 cantos, então, aqui do corpo, tá vendo? Aí, a gente vai precisar de 4 cortes de plástico cristal 0,30 ou 0,20, o que eu tô usando é 0,30. No tamanho de 12 centímetros por 56. Então, tem 12 centímetros assim por 56. 4 cortes desse. 4 pedaços de zíper de 45 centímetros, 2 pedaços de alça pronta, aquela alça chique, né? 35 centímetros cada uma, viés para fazer o acabamento. E eu vou usar 8 cursores. Por quê? Eu vou colocar 2, um de cá e o outro de cá, para eles fechar aqui no meio. Se você quiser, pode colocar um só, fica a critério de vocês, tá? Aí, então, ou você vai usar 4, um em cada zíper, ou 8 assim, igual eu vou fazer. Tá certo? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na máquina e preparar os bolsos. Todos esses materiais que eu tô usando aqui, vocês encontram no meu site, o link tá aqui na descrição. E vou deixar aqui um cupom de desconto pra vocês, OBA5, vou deixar escritinho aqui, tá? Pra você ter 5% de desconto. Então, vamos lá na máquina preparar aqui os bolsos primeiro. Então, aqui, gente, com o bolso de plástico, a gente vai fazer algumas preguinhas aqui, tá? Essas preguinhas, ela é opcional. Se você não quiser fazer, quiser deixar o bolso do plástico reto, tudo bem. Aí você vai encurtar um pouquinho a medida. Você pode cortar com 42 centímetros, que é a largura da nossa peça, né? Do corpo da peça. Mas aqui, eu vou fazer algumas preguinhas porque eu quero que fique um espaço mais folgado na hora de colocar os produtos, tá? Então, eu vou explicar aqui como que a gente vai fazer. Com o prendedor, aqui dá um espaço de uns 3, 4 dedos, ó. E começa a fazer as preguinhas, tá? Ó, faz em cima, embaixo. Coloca aqui prendedor, ó. Lembrando, se vocês quiserem fazer com tela vôlei, pode fazer também, o processo é o mesmo. E aí, a gente vai fazendo, gente. Isso aqui, ó, é uma preguinha pequenininha, tá? A dobrinha que eu faço, ela é pequena, não é grande, porque senão vai ficar curto, né, o bolso. Então, vou fazendo umas preguinhas bem pequenas. Ó, segunda preguinha. Então, vou fazer todo aqui. Aí, quando for chegando no final, eu vou medindo, tá? Porque não pode ficar mais curto do que 42 centímetros. Então, o tamanho limite aqui que tem que ficar é 42. Então, vai fazendo as preguinhas e quando for chegando no final, você vai medir. Então, gente, olha só, todas as preguinhas feitas, conferi a medida. Aí, aqui, o que a gente vai fazer? Coloquei o calcador de teflon na minha máquina, que é pra costurar plástico cristal mesmo, materiais emborrachados, tá? Se você não tiver, aí você pode pegar um hidratante, lubrificante de máquina e passar aqui na beiradinha onde a gente vai costurar. E aí, o que eu vou fazer? Uma costura bem na beiradinha, aqui e aqui, é na beiradinha, tá, gente? Porque senão vai aparecer a costura depois de colocar o viés. Essa costura na beiradinha é só pra gente segurar essas preguinhas que a gente fez, tá? Então, olha só, foi assim que ficou. Isso a gente vai fazer nos 4, tá? Que eu já adiantei, já deixei os outros prontos, né? E aí vocês vão fazer isso nos 4 bolsinhos. E agora a gente vai pra colocação do zíper.
Aqui, o que eu fiz? Eu cortei 6 pedaços de viés de 42 centímetros e já dobrei eles assim, ó, vim apertando e vincando, que já fica bem mais fácil na hora de costurar. Então, são 6 pedaços. Primeiro, o que a gente vai fazer? Pegar 4 pedaços de viés, aí a gente vai colocar aqui, ó, na beiradinha de um dos lados do nosso bolso e passar a costura aqui, tá? Isso eu vou fazer nos 4. Gente, então, ó, costurei o viésinho em um dos lados dos 4 bolsos, tá? Os outros 2 pedaços de viés que eu tenho aqui, a gente vai pegar 2 bolsos, pode ser qualquer um, eles são todos do mesmo tamanho. E vamos costurar o viés aqui, ó, nesse outro lado, só em 2 bolsos, tá bom? Então, nesses 2 aqui, eu vou colocar esse viés aqui e passar a costura também. Agora, ó, olha só pra mostrar, os 2 que coloquei viés dos 2 lados. Agora, a gente vai pegar os 4 pedaços de zíper e vamos costurar. Então, o que eu vou fazer? Esse viésinho aqui que eu já coloquei, ó, coloco aqui nessa parte do zíper, dando uma pontinha, deixando sobrar uma pontinha aqui, e vou passar uma costura aqui na beiradinha desse viés, tá? Depois que costurei o zíper em todos, aí eu vou colocar os cursores. Como eu disse pra vocês, eu vou colocar 2 em cada bolso, tá? Então, um eu vou colocar na pontinha de cá, deixo ele parado aqui no meio, o outro eu venho e coloco na pontinha de cá, pros 2 encontrar assim. Depois de colocar cursor nos 4 bolsos, eu cortei mais 4 pedaços de viés, 42 centímetros cada um, e esses nós vamos costurar aqui, ó, nessa parte superior do zíper. Ah, gente, eu também já cortei aqui as pontinhas, tá? Depois que eu coloquei o cursor, ficou bem certinho aqui no meio, aí sim, cortei as pontinhas que estavam passando aqui do zíper. Aí esse outro pedaço de viés eu posso colocar rente aqui, tá? E aí a gente costura ele aqui nessa parte, isso a gente vai fazer nos 4. Viés costurado na parte de cima do zíper dos 4 bolsos, agora a gente vai lá pra bancada pra posicionar e costurar esses bolsos no corpo da peça. Bem, pessoal, então, ó, agora a gente vai posicionar os bolsos aqui. Primeiro eu vou pegar os 2 bolsos que não tem o viés aqui embaixo, tá? Que são esses 2, ó. Esses aqui fica reservado, tá bom? Então, esses 2 bolsos a gente vai posicionar aqui, ó. Um aqui, a distância que a gente dá aqui é 2 centímetros, tá? Vocês medem direitinho. Vou colocar um aqui, colocar prendedor nas laterais, e o outro aqui, ó, nessa posição, também dando a distância de 2 centímetros, e vou colocar prendedor nas laterais. Fixei esses 2 bolsos, agora eu vou na máquina e eu vou fazer o seguinte, vou passar uma costura aqui na beiradinha superior desse viés, venho, costuro na beiradinha aqui, venho, costuro aqui bem na beiradinha pra fixar o bolso e aqui, tá? Isso eu vou fazer nos 2. Então, olha só como que ficou depois que eu fiz a costura, tá? Gente, uma coisa que eu não disse antes, esses bolsos eu tô costurando na parte que o tecido tá estruturado com a manta, tá bom? A outra parte tá aqui do ladinho, a gente vai usar já já. Depois desses 2 primeiros bolsos fixados, agora a gente vai vir com esse daqui, ó. E o que que vai acontecer? Esse viés aqui, ele vai sobrepor essa beiradinha do plástico, vai tampar, ó. Ajeita bem retinho, coloca prendedor nas laterais. Venho, pego esse outro aqui, a mesma coisa, o viésinho tampa aqui, ó. Vou colocar prendedor, deixar retinho. Aqui vai ficar um espacinho de mais ou menos 1 centímetro aqui no meio, que é exatamente a dobra, né? O espacinho para a dobra da nossa peça. Vou colocar prendedor aqui e mostro pra vocês. Fixei aqui, então, e agora a gente vai na máquina pra costurar esses daqui. Vou passar a costura nesse viés, na beiradinha da lateral, costuro aqui esse viés e costuro aqui a lateral. Mesma coisa eu vou fazer nesse aqui. Lembrando, gente, esse viés, ó, ele tá escondendo aqui a beiradinha do plástico do bolso de cima, tá bom? Não pode esquecer de fazer isso. Então, olha só como que ficou depois que eu costurei, ó. Todos os bolsos estão presos, tá? Eu não vou fazer nenhuma divisória, assim, de costura, porque eu quero guardar esmalte, então eu quero colocar todos assim, no bolso por inteiro. Mas se vocês quiserem fazer alguma divisória, a hora é agora, antes da gente costurar o tecido aqui, tá? Aí você costura, né, aonde você quer fazer a divisória. Lembrando, gente, se você for costurar, não pode chegar no zíper. Então, você tem que costurar aqui, ó, do viésinho aqui, vem até o viésinho aqui de cima, tá bom?
que eu vou fazer aqui agora? Vou virar aqui pro lado da manta. Venho com a outra parte do tecido aqui do corpo. Vou posicionar aqui bem certinho. Colocar o alfinete ao prendedor e vou na máquina passar uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Passei a costura, ó, aqui tá fechadinho, porque já ficou grande, né, não cabe na tela. Agora, nós vamos marcar pra poder colocar as alças, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Aonde tem 42 centímetros, tá bom? Marquei o meio aqui em cima com um pique. E aí, desse pique pra cada lado, eu marquei 6 centímetros e meio. E aí, a gente vai fazer esse movimento aqui com a alça. Posiciona a pontinha bem em cima da marcação, tá? Vou colocar um prendedor aqui. Outro aqui. E passo uma costura assim, ó, com retrocesso. Vou fazer isso desse lado. E aqui, desse outro também. Alças costuradas. Agora, pra finalizar, a gente só vai costurar o viés, tá? Eu vou usar esse viés aqui. E a gente começa costurando ele pelo lado de dentro da nossa peça. Aqui você pode abrir a dobrinha ou não, eu vou abrir, tá? Dobrinha do viés. Faço uma dobra aqui nessa pontinha, posiciono aqui e a gente vai vir fazendo a costura em toda a volta. Beiradinha do viés bem certinho aqui com a beiradinha do material. Costurei o viés aqui em toda a volta, agora a gente vai virar ele pro lado direito, vira todo ele, e aí dobra, olha só, tampando aqui, e vem passando uma costurinha na beiradinha em toda a volta. A alça fica assim pra baixo, tá? Costurei o viés, pessoal, e aproveitei e já coloquei o botão, ou os botões, né? Se vocês quiserem, pode colocar dois, um aqui, um aqui. Eu quis colocar 3, porque aqui vai caber mais ou menos uns 60 vidros de esmalte. E vai fazer peso, né? Então, pra não ter perigo de abrir, eu coloquei, então, 3 assim. E ficou lindo, olha só que legal. Eu vou mostrar, vou colocar os esmaltes aqui pra mostrar pra vocês. Gente, olha só que lindeza que ficou. Eu coloquei exatamente 15 vidrinhos em cada bolso, tá? Esse aqui coube um pouco menos, porque aqui coloquei esses vidros que são um pouco mais largos, né? Que são mais redondos. Mas olha só que lindo. Então, aqui, ó, essa parte, né? Com o zíper pra cima. E o outro lado aqui. Aí, as preguinhas, ó, eu empurrei, abri elas, né? E aí, fica bem certinho os vidros. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Aí, a gente fecha aqui, né? Coloca o fecho aqui no botão. E pronto. Olha só, gente. Coisa linda. Se vocês forem fazer para vender, deixo aí o valor de venda de 90 a 120 reais, tá?